Se você curte circo, curte tatuagem, fique aí que a gente vai contar uma história muito legal hoje. Vai contar como surgiu não só o circo, mas a tatuagem dentro do circo e como o circo ajudou a nossa arte a ser difundida pelo mundo. Eu já falei aqui a forma que a tatuagem se espalhou, se difundiu através dos continentes, através dos países, que foi a navegação, os marinheiros, os portos, os barcos, né, as caravelas. Porém, na parte interior de um estado ou de um continente, ela também foi muito difundida e muito divulgada através do circo. E hoje eu vou contar para vocês a importância do circo dentro da tatuagem old school e a importância das mulheres dentro do circo. Como eu já venho fazendo há algum tempo, antes de falar de como a relação da tatuagem com o circo, eu preciso contar um pouquinho de como surgiu o circo na nossa história. Em 1768, havia um sargento da cavalaria inglesa que se chamava Philip Astley. Um belo dia, Philip Astley resolveu mostrar suas acrobacias, o seu talento com os cavalos em praça pública, junto com um tocador de tambor, um cara que ia tocando tambor junto com ele, e ele na praça pública fazia suas acrobacias ali com os cavalos, começou a juntar gente e assistir todo aquele espetáculo. Nascia ali em Londres o circo. De lá para cá, as apresentações foram se agregando a outros números, a outros animais e a outros personagens importantes que eu vou contar para vocês agora. O circo foi crescendo e, além dos cavalos, né, e das acrobacias, começaram a surgir trapezistas, malabaristas, ilusionistas, outros animais e o principal de tudo, pessoas que eram vistas como diferentes do que eles achavam normal naquela sociedade. Quando o circo chegou na América, o povo via como tudo aquilo que não tinha um padrão do que eles achavam que era correto ou que era bonito, acabava se tornando uma verdadeira atração. Ali continham mulheres barbadas, o homem mais gordo do mundo, anões, pessoas deficientes e, principalmente, pessoas tatuadas. As pessoas tatuadas se tornaram uma atração tão grande onde os animais, os trapezistas, ilusionistas e, enfim, toda a galera que trabalhava no circo não tinha tanto atrativo, não era uma atração tão grande quanto os corpos marcados. As pessoas se tatuavam para se tornar artistas circenses, e eu vou explicar também por que chegou a esse ponto. Em 1870, Peter Barnum apresentou como artista circense o primeiro homem tatuado com seu corpo todo marcado. Prince Constantinus, né? E seu apelido era o Turco. Borchete relatou em seu livro que esse cara, o Turco, ele era altamente tatuado e quando ele apareceu em público no circo, ele foi considerado uma aberração. O público, ao ver o Turco pela primeira vez, expressou que ele era uma aberração com marcas permanentes. Para você ver aí como é que era o ritmo da coisa, né? Daí foram surgindo outras pessoas importantes que eu vou contar para vocês agora. Um dos principais nomes que se apresentavam em todos os salões, todos os circos do mundo, foi Horace Heidler. Horace Heidler foi considerado o homem zebra. Ele tinha uma espécie de uns tribais tatuados em todo o seu corpo e o público pagava caro para assistir esse homem de perto. Era mais ou menos assim, o cara ia lá, tirava a roupa, ficava seminu, ou de cueca, ou de sunga, com as suas tatuagens e o povo pagava para ir assistir. Às vezes ter um contato, né, diretamente com esse homem, chegar perto, encostar, botar a mão. E ele era um dos caras mais bem pagos da história do circo para fazer isso. Nascia aí uma grande profissão, onde as pessoas começaram a se tatuar, muitas tatuagens em seu corpo, para se tornar uma atração circense e também ganhar dinheiro, já que era o que pagava melhor na época. A partir desse momento, muitas pessoas começaram a trocar as profissões, até mesmo dentro do circo, porque a tatuagem, o corpo tatuado, pagava-se muito bem. Leonard Sinclair era um engolidor de espadas muito famoso da época, tá? Eu estou aí falando, gente, do final do século XIX, início do século XX, e ele, por ter uma profissão muito perigosa, que era um engolidor de espadas, ele trocou sua profissão, se tatuou todo e passou a ser um corpo marcado, um homem tatuado, uma grande atração de circo, onde ele ganhava mais e corria menos riscos, né? Além dos nomes que eu falei, também é importante falar de Gus Wagner, tá? Gus Wagner foi um homem considerado em sua época, mais ou menos nessa época que eu falei aí, como o homem com o corpo mais marcado dos Estados Unidos, o homem com o corpo mais tatuado, né? Ele tinha aí quase 300 tatuagens em seu corpo e foi muito conhecido, muito conceituado dentro da apresentação circense.
foi casado com Maud Wagner, que é uma pessoa de extrema importância dentro do circo, dentro da tatuagem. Tiveram uma filha chamada Loveta, e aos poucos eu vou contando um pouco mais sobre Maud Wagner, sobre Gus Wagner e Loveta Wagner para vocês. Gus Wagner foi um dos homens que mais apareceu, junto com esses outros que eu falei, dentro da arte circense, não só por ser o homem mais marcado de sua época, uma grande atração, mas também porque era tatuador e ensinavam outras pessoas a fazer tatuagem. Daí, vê se vocês estão comigo. O circo, ele é itinerante, ele parava no lugar, ficava um tempo, ia para outro lugar, pelo interior do país, né? E esses artistas circenses, por serem muito bem pagos, começaram a atrair outras pessoas, assim como é a tatuagem hoje em alguns casos, né? Começaram a atrair outras pessoas que queriam também se marcar e tornar uma atração circense. Daí, algumas pessoas ensinavam, outras a tatuar, e a tatuagem assim foi se difundindo pelo interior do país. No início do século XX, os homens dominavam essa arte, porém surgiram algumas mulheres. Maud Wagner, uma mulher muito importante, é uma delas, e a gente vai fazer um vídeo depois especial só contando a vida dela dentro da tatuagem, dentro do circo. As mulheres começaram a se marcar, se tatuar, para também se tornarem atrações de circo, e já que era, na época, a atração mais bem paga de todo o país, e através disso conseguiram liberdade por alguns motivos importantes que eu vou explicar para vocês. Nessa época, as mulheres americanas tinham poucas chances de obter altos salários, de ter liberdade para viajar, de ter independência financeira, independência de uma forma geral. E o circo agregou isso às mulheres. Então, essas mulheres começaram a procurar o circo, não só pela questão da grana, já que se pagava muito bem, mas também por se tornar independente, por ter mais liberdade para viajar, acompanhar o circo e se tornarem dona de si mesmo. E acabou que teve um boom muito grande, onde essas mulheres começaram a se tatuar, se tornaram atrações mais bem pagas ainda do que os homens, porque a partir desse momento, eu estou falando aí de 1920, 1930, os homens tatuados já não eram a maior atração do circo. Infelizmente, funcionava da seguinte forma. Os homens tinham o corpo todo tatuado, chegava lá no circo, tirava a roupa, ficava de sunga, e as pessoas olhavam de perto, como eu contei o caso do Homem Zebra, como eu contei o caso do Gus Wagner, entre outros. Já na parte das mulheres, tinha toda uma sensualidade, tinha toda uma coisa até meio erótica dentro das apresentações, onde elas usavam roupas decotadas, às vezes tiravam algumas peças, e as pessoas começaram a ir ali para ver as mulheres fazendo isso, e aí não só pelos seus corpos marcados, mas também por todo o contexto da apresentação do circo. As mulheres circenses marcadas que se apresentavam, representavam para as outras mulheres que não eram circenses um símbolo de independência, um símbolo da força feminina, um símbolo de coragem além da grande atração do circo, representavam a força da mulher dentro da sociedade, o que elas não tinham muito na época. Por esse motivo, as mulheres que queriam ir um pouco além do que elas tinham, elas acabavam se agregando ao circo, onde eram protegidas, tá? Elas tinham uma lei onde elas se protegiam, e o próprio circo protegiam elas. Tá? E no livro de Burchett, por exemplo, ele conta que ele tatuou mais de 150 tatuagens em uma única mulher. Elas iam procurar o circo para aprender a tatuar, para se tatuar e ser tatuada por outros tatuadores, para se tornar uma grande atração e conquistar, assim, a sua independência pessoal, a sua independência financeira e a sua liberdade. Se você está curtindo esse vídeo, eu peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, dê a sua curtida, já dá uma curtida aí para a gente continuar com o vídeo, saber se você está gostando. E se você ainda não ativou lá aquele sininho, onde te mostra, né, os vídeos novos, ative, que sempre que nós fizermos um vídeo bacana, você vai ser avisado. Os nossos vídeos têm periodicidade de uma vez por semana, cada dia a gente vai gravar um assunto diferenciado dentro da tatuagem old school, e o intuito desse canal é levar até todos, levar para a galera um pouco de cultura, de história da tatuagem, atrair novos, lógico, a gente quer atrair novos tatuadores que queiram fazer old school e também, principalmente, um público que queira tatuar old school. Então, é mais ou menos a situação é mais ou menos essa. Eu queria dizer uma novidade muito legal que está acontecendo aqui com a gente. A gente agora tem um grupo do canal Tradiciones dentro do aplicativo Telegram. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui como que faz lá um link para você entrar, para você fazer parte desse grupo do canal Tradiciones, e lá você vai receber as novidades do que a gente está estudando, dos nossos vídeos, né, dos próximos vídeos, de repente fazer uma enquete, vai rolar uma coisa bem bacana. Então eu queria te convidar a fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Como eu falei, o link vai estar aqui na descrição.
Além da novidade aqui da comunidade do Telegram, né, que eu vou deixar na descrição, eu tenho uma outra novidade bem legal. A gente vai fazer entrevistas com tatuadores mais antigos, mais cascudos. Já tem uma entrevista marcada que vai sair com um cara fera, um cara que eu respeito muito, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. A gente já combinou mais ou menos assim, só está faltando definir uma data, né, pra gente ter um bate-papo. Não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo bem legal, ele contando a história, contando as dificuldades que ele passou no mundo da tatuagem, e eu acho que vai ser de extrema importância esse conhecimento ser passado pra gente, né, pra nossa profissão, pra gente poder aprender com as nossas raízes e poder produzir mais frutos no futuro. Então, como eu sempre faço aqui, eu vou fazer a recapitulação do que eu falei mais ou menos de uma forma um pouco mais rápida. Hoje a gente falou sobre os artistas circenses, sobre o circo e como o circo ajudou a difundir a tatuagem pelo mundo afora. Contei também que em 1768 o circo surgiu através de um soldado, né, na verdade um sargento da cavalaria de Londres, onde ele fazia acrobacias com seus cavalos e ele começou a se apresentar em praça pública, a galera começou a assistir e dali nasceu esse lance de fazer uma apresentação em praça pública e o povo ir lá para assistir essa apresentação. Philip Astley fazia suas acrobacias com cavalos, acompanhado sempre de um som de um tambor tocado por uma outra pessoa. Na verdade, eu não consegui descobrir o nome dessa pessoa, mas o tambor sempre fez parte das apresentações circenses. Aos poucos, outras atrações foram se agregando ao circo, né, como malabarista, ilusionista, né, trapezista, outros animais, né. Infelizmente, esses animais depois começaram a ser maltratados, então hoje em dia no circo a gente não tem mais animais em circo por conta desses maus tratos, mas na época tem que se falar, né, e retratar, como eu retratei aqui numa homenagem, tá, uma pintura que eu fiz do elefante. O elefante é um animal extremamente inteligente, aprende muito rápido as coisas e é um animal que era visto durante muito tempo aí na maioria dos circos, assim como leões, cachorros, entre outros animais. No final do século XIX e início do século XX, esses animais, esses artistas circenses fizeram muito sucesso com seus números, né, com as suas acrobacias, mas as pessoas que eram vistas como diferentes do padrão da sociedade eram uma das maiores atrações, principalmente quando chegou na América. Pessoas com deficiência, pessoas anãs, pessoas muito gordas, a mulher barbada e as pessoas com o corpo marcado totalmente tatuado eram uma das maiores atrações e os tatuados eram os mais bem pagos do circo. Contei para vocês do Homem Zebra, né? Um homem com o corpo todo tatuado, que foi uma das maiores atrações do circo durante o final do século XIX e início do século XX. E ele foi um dos caras que mais ganhou dinheiro com o circo, mais bem pago, onde a galera pagava caro para poder assistir ou chegar perto desse cara. Também falamos da importância das mulheres dentro do circo e como isso ajudou a difundir a tatuagem dentro do interior. É importante lembrar, como eu falei anteriormente, que a marinha, os portos, os navegantes ajudaram a atravessar oceanos, a atravessar cidades, mas no interior quem ajudou muito foi o circo por ser itinerante, assim como os marinheiros, né? As mulheres circenses começaram a se tornar esse símbolo de independência, de liberdade, e eram muito bem pagas, onde teve uma grande procura de mulheres querendo ser tatuadas, né? Burchett foi um dos caras que tatuou essas mulheres, Gus Wagner também, e elas mesmas se tatuavam entre si. E sendo assim o circo, como eu falei, por ser itinerante, foi andando pelo interior do país e de outros lugares e difundindo a nossa arte, ensinando e levando a tatuagem de ponto em ponto desse país e desse continente. E as duas novidades também que eu contei aqui é que agora a gente tem uma comunidade dentro do aplicativo Telegram. Eu ainda não sei mexer direito, mas eu vou deixar o link aqui para quem quiser participar. Lá você vai participar, você vai ficar sabendo do que está acontecendo, das novidades, dos próximos temas. A gente pode, não sei se vai funcionar, mas receber alguns temas legais. A gente quer fazer uma comunidade, a comunidade Tradicione, isso é uma coisa bem bacana para quem curte a história da tatuagem old school. E também falei que a gente já tem uma entrevista, né, um bate-papo muito bacana com um tatuador fera. Eu vou fazer um suspense, não vou falar quem é. E assim que eu tiver... já está tudo combinado, mas assim que tiver a data marcada, vai ser tudo filmado, vai ser muito legal. E eu quero fazer aqui dentro da nossa playlist, né, um tema bacana. Eu não sei qual o nome que eu vou usar, mas vai ser as entrevistas com esses tatuadores que todo mundo admira, que são as nossas raízes.
Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, né, deixa seu comentário aqui, mostre para seus amigos e envie para a gente, através daquela comunidade lá do Telegram que eu falei, ou aqui nos comentários, a sua opinião, uma ideia bacana, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, mostre para um amigo seu. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana, com muita dificuldade, tá? E aos poucos a ideia é melhorar cada vez mais e a gente precisa de vocês, que são as pessoas que a gente faz isso para vocês, né? Então a gente precisa da ajuda de todos, toda ajuda é bem-vinda. Esse foi o canal Tradicione-se, eu sou Rafilski, muito obrigado, espero que vocês tenham